Boa tarde, meu nome é Daniel Murad. E hoje eu vou apresentar o nosso primeiro trabalho do Circuit 3 com o professor Sérgio Escalante. Então, aqui está o sumário do meu trabalho. Eu separei. Primeiro, eu vou fazer uma breve introdução do que eu vou apresentar. O que eu vou apresentar? Vou falar um pouco sobre o sistema trifásico equilibrado, desequilibrado, e eu vou mostrar alguns problemas que o desequilibrado causa. Então, o objetivo principal do trabalho é definir o que é um sistema trifásico, posteriormente, o que é um sistema trifásico equilibrado, um sistema trifásico desequilibrado, mostrar as vantagens e desvantagens entre eles, os problemas que um desequilibrado pode causar e técnicas para melhorar ou até mesmo corrigir o desequilíbrio. Então, primeiramente, o sistema trifásico é um sistema no qual temos 3 ou 4 fios, sendo necessariamente 3 de fase. Na literatura, costuma ser representados por ABC ou RST. E o quarto condutor, ele é opcional, que é o neutro. No sistema trifásico, a frequência das fontes, que é a nossa geração, tem que ser a mesma. Aqui no Brasil, por exemplo, é de 60 Hz e na Europa é de 50. No sistema trifásico também, os níveis de tensões das nossas fontes têm que ser as mesmas, em defasagem de 120 graus, e as conexões do sistema podem ser em delta ou estrela. Delta ou estrela, ou Y. E os equipamentos que compõem o nosso sistema trifásico são nossa geração, que é representada pelas nossas fontes, os trafos, que servem para ajustar nossos níveis de tensão, e as nossas cargas, que podem ser motores, por exemplo. E o sistema trifásico equilibrado, as características que temos são o seguinte: as tensões e correntes são iguais em cada fase, nossas cargas têm as mesmas impedâncias, as defasagens entre as fases são de 120 graus, e uma característica muito importante é que a corrente de neutro é nula. A gente pode observar aqui na figura 2, eu botei ali embaixo que ZA é igual a ZB, que é igual a ZC. E o sistema equilibrado trifásico, ele apresenta algumas vantagens. Uma delas é que ele é mais eficiente. E ele é mais eficiente por quê? Um sistema trifásico equilibrado, como nossas descargas estão distribuídas de forma uniforme, acontece que não há sobrecargas em uma das fases e, por sua vez, não há perda de algo. Uma outra vantagem é a estabilidade de tensões. Em um sistema trifásico equilibrado, nossas tensões são o tempo inteiro as mesmas, coisa que não acontece nos equilibrados que eu vou apresentar mais à frente. Uma outra vantagem é a nossa potência. Nesse caso, a nossa potência é constante. E para a gente calcular a potência total do nosso sistema, basta a gente calcular apenas a potência de uma fase e multiplicá-la por 3, pois é equilibrada. E agora uma vantagem, que é mais fácil de analisar, que facilita para nós, estudantes, professores, engenheiros, que é você conseguir analisar um circuito de uma forma mais fácil. Muitas coisas que eu estou falando aqui hoje, o professor acabou que já deu spoiler na aula de hoje. Então, vou mostrar para vocês que ele é mais fácil de analisar. Eu montei aqui um exemplo. A gente pode observar que nossas fontes, todas elas têm um valor de pico de 180 volts, estão em 60 Hz e uma defasagem de 120. E as nossas cargas de A, ZB e ZC são iguais, são 1 de 1 kΩ. E nesse sistema nós temos o condutor de neutro. Então, para analisar, é muito simples. A gente pode até mesmo ignorar a figura 5 e a figura 6 e focar apenas na nossa fase A, figura 4. Então, ali a gente pode, no sistema trifásico equilibrado, a gente precisa analisar apenas uma fase. Então, eu preferi analisar pela corrente. A gente pode observar aqui, na equação 3, a nossa corrente deu 180 mA com fase zero. E se a gente observar os outros resultados, 107 ou 109, desculpa, todas elas têm o mesmo módulo, alterando apenas a defasagem, que permanece de 120 graus. E eu peguei aquele circuito, coloquei montei ele no simulador e eu utilizei o TINA para pegar a forma de onda das correntes. E a gente pode observar que a corrente A, B e C possuem o mesmo módulo, porém com a defasagem de 120 graus. Um ponto interessante que a gente pode observar é que a curva marrom, a nossa corrente de neutro, ela é nula, que acaba de provar uma das características de um sistema trifásico equilibrado. E ao lado, na figura 8, eu representei favoralmente que o somatório das correntes de A, B e C resulta em zero. A gente pode observar que a corrente N ela vira um ponto, ela não é um vetor. E aqui está a matemática mostrando que o somatório vetorial de A, B e C, em um sistema equilibrado, a corrente neutra ela é nula. E agora, em um sistema desequilibrado, as tensões e correntes vão ser diferentes,
podem ser diferentes, ou mesmo as cargas podem ser diferentes. Porque geralmente o que ocorre? A nossa geração chega para a gente equilibrada, porém as nossas cargas que estão desbalanceadas, elas desequilibram o nosso sistema. Nesse caso, a nossa corrente de nêutron ela já vai ser diferente, ela não vai ser mais nula como é equilibrada, e a defasagem entre as fases e a defasagem entre as tensões e as correntes tem que ser diferentes a 20 graus. Falei que podem e vou mostrar o porquê. Aqui na figura 9 a gente pode observar que eu coloquei que esse A é diferente de ZB e que é diferente de ZC. Uma das vantagens, como eu já citei anteriormente, ele é menos eficaz. Por quê? Porque a partir do momento que há um desequilíbrio, uma das fases vai ficar mais sobrecarregada, provocando, por exemplo, perdas por efeito de Joule, desempenho irregular. Muitas máquinas e equipamentos que estão conectados na nossa rede, elas são projetadas para receber uma alimentação equilibrada. Então, a partir do momento que você insere uma alimentação desequilibrada, o desempenho da máquina, do equipamento, pode ser comprometido no funcionamento. E tendo todas as características que eu falei do sistema desequilibrado, isso afeta diretamente a nossa qualidade de energia. Nossa qualidade de energia cai bruscamente. E nesse sistema, se a conexão for em Y, ele obrigatoriamente necessita de um condutor de nêutron. O condutor de nêutron ele ajuda a você estabilizar os níveis de tensões e correntes, equilibrar. E outra desvantagem é que ele é mais difícil de analisar. A gente não pode analisar só uma fase, agora a gente tem que analisar as três. E novamente eu montei um sistema, um circuito, e vocês podem observar que as nossas fontes continuaram equilibradas. Foi até um gancho que eu queria dizer, como eu já disse, que a nossa geração, a maioria das vezes, ela chega equilibrada para a gente. O que desequilibra são nossas cargas. A gente pode observar que o ZA, o ZB e o ZC são diferentes. Então, aqui para analisar, eu utilizei o método das tensões nodais. Como esse circuito só apresenta apenas um nó, eu apresentei apenas a equação 13. E, novamente, eu analisei as correntes. A gente pode observar que A e B e C tiveram módulos diferentes. Porém, a defasagem continua a mesma, que eu vou explicar agora. E outro ponto interessante é que a nossa corrente de nêutron ela não é mais nula. Aqui, novamente, coloquei no simulador. A gente pode observar que a corrente A e B e C possuem magnitudes diferentes. A defasagem continua a mesma. E por quê? Porque a nossa geração chegou equilibrada e nós temos apenas cargas resistivas. Se a gente colocasse uma carga capacitiva, indutiva e outra resistiva, a defasagem não seria mais de 120 graus. E o último ponto muito interessante é que a nossa corrente de nêutron não é mais nula. A gente pode observar a curva marrom. E na figura 12, eu fiz novamente um diagrama fasorial e a gente observa que a nossa corrente de nêutron ela não é mais nula e ela possui uma defasagem de 95 graus em relação à nossa referência, que foi a fase A. E quais são os problemas que o nosso sistema desequilibrado pode causar para a gente? Uma delas é a redução da vida útil de equipamentos, como eu falei. Motores trifásicos são projetados para receber uma alimentação equilibrada. Então, a partir do momento que ela não está equilibrada, pode causar vibrações, aquecimentos e, como eu comentei anteriormente, afeta a qualidade de energia. E todos esses fatores podem causar uma instabilidade no nosso sistema e, por sua vez, podem causar também problemas de proteção. Aqui até um incêndio causado por sobrecarga, juntamente com problemas de proteção em uma subestação em São Paulo. E quais são as maneiras que a gente pode corrigir o desequilíbrio? A melhor maneira para se corrigir o desequilíbrio é fazendo o rebalanceamento das cargas. Porém, nem sempre isso é possível. O segundo ponto que você pode também melhorar o desequilíbrio é quando a nossa geração chega desequilibrada. A gente pode usar transformadores para correção dos níveis de tensão. Ou seja, o primeiro ponto é para a gente equilibrar as cargas e o segundo ponto é para a gente equilibrar a nossa geração. Caso nenhum desses dois seja possível, seria necessário a gente ter um monitoramento contínuo na nossa rede e, por fim, a gente pode usar compensadores de potência, como o banco de capacitores. Isso não vai corrigir o desequilíbrio, mas vai melhorar a qualidade da nossa energia. E aqui eu deixo para vocês as simulações que eu fiz no TINA. E aqui são as referências que eu usei 3 livros. E muito obrigado.